da sua trajetória, tá? Te agradeço. Com licença, fico mais quietinho. Obrigada, Diogo. Imagina. Então, dá bom dia para todo mundo que está aqui. Saudar também Nana, que eu não tinha falado com ela ainda. Oi, Nana. Eu queria saber quanto tempo eu tenho, porque eu costumo ser muito derivativa. Então... A gente pode pensar como é uma mesa longa e a plateia geralmente... longa, enfim, temos 4 integrantes e a plateia geralmente participa muito. Vamos pensar em 10 minutinhos para cada? 10 Pode minutos. ser? Okay. Então, eu costumo dizer, assim, quando as pessoas perguntam a respeito, por exemplo, de influência por conta da escrita, né, dessa escrita que tem essa parte com o literário, a jornalística que tem parte com o literário, eu costumo dizer que eu prefiro pensar num jornalismo, em vez de literário exatamente, mas de interfaces. No sentido que eu não posso dizer que cresci rodeada de livros, sabe, com Machado de Assis de um lado, com Graciliano do outro. Eu sempre me interessei, eu sempre gostei muito da leitura. Então, meu pai, quando era criança, ele assinava o Diário de Pernambuco, e eu gostava muito de ler o jornal. E não sei por que eu era criança, sei lá, tinha 10, 11 anos, eu gostava de ler o caderno de economia. Não me pergunte por que eu gostava de ler aquilo. Não tinha nada a ver com o meu mundo, mas eu gostava de ler aquilo. Talvez porque eu não compreendesse, se quisesse compreender, né? Que eu acho que é uma característica dos jornalistas, né? Querer entender alguma coisa. Mas eu ouvia muita música e ainda escuto, e eu costumo dizer que a música, de certa maneira, foi a minha literatura também. A música é uma literatura importante para mim, né? A letra, do que se fala, do que se traz, a poética. Eu trago muito para a minha escrita, né? Dito isso, uma outra questão que eu acho que vai pegar muito na questão de um texto que não vai seguir, né, esse parâmetro muito da hard news, foi a oportunidade de ter trabalhado em editorias menos prestigiadas, digamos assim, durante muito tempo também, né? Eu trabalhava em editorias de turismo, do Caderno de Domingo, aquela revista. Então, sempre aquelas editorias, vocês que trabalharam em redação vão saber bem, que toda vez que tinha uma certa crise no jornal, eram os primeiros cadernos que diminuíam de tamanho e colocavam alguém para fora. Né? Eram sempre os que estavam mais, eram os penduricalhos, digamos assim. E, ao mesmo tempo, essas editorias me davam a oportunidade de me aprofundar e escrever textos maiores, né? Principalmente esses textos de comportamento, das revistas de domingo, que eu sempre gostei muito de fazer e que eu aprendi. E depois eu fui para o Caderno de Cultura, né? Passei bastante tempo lá, quando eu me tornei repórter especial. E o que eu aprendi na prática é que não existe um caderno que seja mais ou menos político do que o outro, né? A gente gosta muito de classificar, por exemplo, o caderno da política institucional, partidária, digamos assim, como esse caderno mais prestigiado, é o caderno de política, mas o caderno de esportes é um caderno de política, né? O caderno de cultura era um caderno de política também. E eu acho que isso desengavetar essa questão das editorias, dos assuntos, eu acho que é algo muito pertinente hoje no ensino do jornalismo. É preciso, sabe, quebrar essas hierarquias editorias como se umas fossem mais políticas e outras menos. Então, isso, inclusive, te dá uma nova capacidade de olhar o que você escreve, como você escreve. Então, eu tive essa oportunidade nessas editorias e eu aproveitei bastante. E ela também me deu a chance, de certa maneira, de fazer uma espécie de reflexão sobre a própria prática jornalística, digamos assim. Então, o que é que eu quero dizer? Eu olhava, às vezes, para o conteúdo do jornal, para as coisas como elas eram ditas, e muito a partir de regras que até hoje assim a gente segue bastante, eu digo no ensino do jornalismo, né?
sei lá, as 6 perguntas fundamentais da notícia, o que, quem, como, quando, onde, os valores notícia, né? A novidade, o impacto dos fatos, tudo isso foi me mostrando que, na prática, não era bem assim. E é por isso que eu comecei a falar muito sobre essa questão da subjetividade, porque todas essas questões da objetividade jornalística, elas não respondiam a série de perguntas. E me interessava falar sobre isso, e aí isso se reflete no próprio texto, como é que eu vou escrever esses textos para tentar descondicionar dessa maneira objetiva, digamos assim, de atender esses parâmetros, o que, quem, como, quando, onde, por quê. Exercitar isso no texto foi interessante. Então, para não deixar, para materializar isso, quando eu fui escrever O Nascimento de Joyce, Joyce era uma personagem que muito dificilmente estaria no jornal, porque ela não se parecia com uma mulher como a gente pensa uma mulher. Mesmo a mulher travesti, mesmo a transexual, ela não atendia os parâmetros. Ela não tinha um cabelo, né? Ela não se maquiava, ela não tinha brincos, ela não tinha esses marcadores sociais, digamos assim, que formam, né? Que a gente entende como femininos. E eu me lembro que o médico disse muito isso para mim na época, o Sabino. Ele fazia: você escolheu a pior mulher para fazer a reportagem, tem tantas outras melhores que ela. E isso se refletiu, de certa maneira, mais tarde na redação, quando o caderno ficou pronto, e o meu chefe, na época, eu falo isso no livro, por isso que eu fico à vontade para falar aqui, na época ele me chamou e disse: você perdeu tempo, muito tempo, com uma bicha pobre, feia e ignorante. Por quê? Porque causava um espanto olhar aquela imagem e pensar: mas ela é uma mulher? Se eu precisasse atender um critério jornalístico e uma expectativa social a respeito do que era uma mulher, ela não teria acontecido, Joyce não teria aparecido. Se eu ficasse presa, dizendo: não, mas eu preciso de uma personagem melhor, porque vai atender uma expectativa, a uma forma como é que as pessoas já estão meio que preparadas para receber essa personagem. De certa maneira, isso não é o critério jornalístico lato, né, assim, dado, mas você, de certa maneira, a gente aprendeu como jornalista nos últimos tempos a meio que, em vez de a gente, de certa maneira, fissurar o sistema, a gente só confirma ele, né? Então, você acaba escrevendo aquilo que as pessoas, de certa maneira, já esperam, já tem aquela expectativa criada. E aí também, já me encaminhando mais para o final, para não tomar o tempo de ninguém, quero ouvir também, me deu a oportunidade, essa personagem, de pensar o que é, e exercitar isso no texto. Não quero nunca esquecer que eu estou falando também desse texto, e esse texto traz isso, essa reflexão, pensar no que é que a gente, e aí eu estou falando especificamente da imprensa também, no que é que nós construímos sobre o que é ser mulher, né? O que esperar de uma mulher, como é que a gente é responsável por boa parte das construções sociais que a sociedade, né, das quais a sociedade se alimenta, repercute, né, reconfirma, né? E aí eu acho que a gente tem um papel como jornalista mesmo, assim, de tentar desestabilizar algumas verdades, né? Então, uma verdade do que é uma mulher, para mim me interessava questioná-la, pensar em como nós, né? E como é que a gente, inclusive, falava sobre pessoas transexuais e travestis até então. Não estou dizendo que eu cometi vários erros no Nascimento de Joyce, tem uma série de questões que hoje eu não faria, sei lá, terminologias também que eram comuns na época, que depois mudam, né? O jornalismo está sempre em mutação com a própria sociedade. Eu acho que isso não é um problema. Mas eu tinha feito um ano antes uma reportagem chamada Fale com Elas, só com travestis aqui de Recife, e minha ideia era fazer aqui uma etnografia. Então eu ficava com elas, mas de longe. Eu ficava observando como as pessoas reagiam a elas. Então, eu pegava ônibus, eu andava na rua, eu queria ver como é que as pessoas reagiam às travestis.
E eu me lembro quando a reportagem ficou pronta, ela estava ali ainda sendo organizada na editoria de artes, e tinha uma foto de uma delas, chamada Dávila, e uma colega minha da arte, que estava lá preparando o caderno, olhou assim e disse: está fazendo a matéria sobre prostituição, é? E é isso, não era algo que ela estava inventando do nada. A gente cresceu vendo travestis em matéria de prostituição. A gente cresceu vendo travestis. Então, assim, o que é que a gente, né, como é que a gente moldou, qual foi a pedagogia que o jornalismo ofereceu sobre travestis, sobre transexuais para toda uma população, né? E isso usando os critérios de objetividade, de imparcialidade, todos esses critérios estavam sendo utilizados. Por isso que eu questiono tanto eles, né? Eles se viram a quê, afinal? Então, assim, eu acho que termina que nessa escrita, né, desse texto de interface, que tem a literatura, que tem a música, que tem as coisas vividas, né, vai ter todo esse caldo aí que eu falei agora, mas vai ter também esse exercício de uma reflexão do próprio jornalismo, sabe? Eu acho que o texto traz de certa maneira, essa vontade de provocar ali e aqui uma fissura em representações que estão muito estabilizadas e que muitas vezes significam uma violência muito grande para vários grupos sociais, assim. Eu acho que é isso. Depois a gente continua. Obrigada. Obrigado a você. Perfeito. Nana, acho que você poderia dar sequência, pode ser? Acho que a fala dela tem tanto a ver também com o seu trabalho, o seu olhar Tudo a sobre as ver, porque ela mulheres. tem muitas paixões parecidas comigo, né, Fabiana? Porque, primeiro, Machado de Assis, crescendo com Machado de Assis, e segundo, as travestis e etc. Então, eu vou começar com Machado de Assis e fazendo uma confissão para vocês, né, que eu sempre me senti muito mais uma escritora do que uma jornalista. E quando eu era pequenininha, eu me lembro, eu estava aprendendo a ler e eu engolia as bibliotecas da escola, né? Eu estudava na escola pública e eu pegava todos os livros e eu me lembro de um dia que eu fui num sebo com a minha mãe, eu fiz ela comprar para mim uma coletânea de contos do Machado de Assis que chamava História Sem Data. E eu li aquele livro e fiquei encantada. Eu acho que eu tinha assim uns 10 anos ou até menos. E eu falei para ela: "Mames, o que esse homem é? Que eu quero ser a mesma coisa que ele é". E aí ela disse assim: "Ele é jornalista". Aí eu perguntei para ela: "O que é um jornalista?". Ela falou assim: "É um escritor que ganha dinheiro". Coitada da minha mãe, né? Mal sabia ela que jornalista também ganha bem mal. Mas aí eu falei que eu queria ser uma escritora que ganha dinheiro e eu queria estudar e eu tive essa ideia na cabeça para sempre e fui estudar jornalismo. Então, para mim, o jornalismo sempre era uma desculpa para fazer literatura, né? Então, a possibilidade de fazer um jornalismo que não fosse literário nunca foi uma possibilidade para mim, porque eu era uma escritora fazendo jornalismo. Eu não era só uma jornalista fazendo jornalismo literário, né? E eu tentava, desde o começo da minha carreira, meus escritores queriam me matar, porque às vezes eu fazia uma notinha desse tamanho, estagiária, e eu já queria enfeitar e colocar palavras e tal, mas eu realmente acredito que todo jornalismo pode ser literário. Não todo jornalismo deve ser literário, mas todo jornalismo pode ser literário, né? Eu acho que mesmo numa notinha dá para fazer isso, por exemplo, numa sessão de cultura, dá para fazer jornalismo literário até numa notinha, né? Porque para mim o jornalismo literário é uma maneira de ver o mundo, de interpretar os fatos e de escrever com sensibilidade. Então, um jornalismo que tem sensibilidade, para mim, já é um jornalismo literário. Eu acho que isso talvez caiba menos, por exemplo, nesse noticiário hard news da política do dia a dia, que o pessoal quer ler em 5 minutos e ficar informado, né? Porque nem sempre pensei assim, tá? Eu começo a pensar assim muito mais agora que eu já não trabalho mais como jornalista, né? Só para os meus livros, porque eu só consumo jornalismo como consumidora, né? Por exemplo, eu sou ativista. O meu trabalho como ativista é bem parecido com um trabalho de reportagem, porque eu trabalho produzindo inteligência
para movimentos sociais e causas sociais, né? Fazendo pesquisas, fazendo relatórios, fazendo coisas desse tipo. E para mim é muito importante esse jornalismo direto, que me demora 5 minutos para ficar informada, lendo, por exemplo, eu amo a newsletter da Folha, a newsletter do Globo, eu adoro que eles agora fazem isso, né? Então eu acho assim que a primeira coisa para a gente pensar é que o jornalismo literário, eu acho assim que quando eu era estudante de jornalismo, eu pensava que o jornalismo literário era uma classe superior do jornalismo, e hoje em dia eu não penso. Eu penso que ele é só uma classe diferente de jornalismo, e que tem espaço para diferentes tipos de jornalismo, e hoje em dia o jornalismo nunca foi tão urgente no nosso país, né? Num país em que a nossa própria liderança está aí pregando fatos alternativos e contracientíficos, né? Eu não consigo imaginar um contexto em que o jornalismo não seja tão necessário. Eu penso também que deve rolar nesse momento um revival do jornalismo aí, né? É o que eu percebo. A gente passou, quando eu entrei no mercado de trabalho, era um momento negro, eu acho, ali de... Negro, eu não posso falar assim, desculpa, gente. Era um momento obscuro do jornalismo, que era quando as demissões estavam acontecendo em massa, a Wikipedia e as novas formas de jornalismo cidadão estavam tentando, pareciam ameaçar e tal, mas agora com o fenômeno das fake news, eu sinto que está começando a ganhar relevância de novo o nome, né? E eu vejo muitas pessoas até voluntariamente pagando assinaturas em veículos em que a assinatura não é obrigatória, né? Como o Guardian tem uma coisa muito importante disso. E nisso eu acho que o jornalismo literário tem também um papel muito importante, porque como ele tende a ser um jornalismo em profundidade, né? Ele é o que diferencia o jornalismo real da informação que qualquer um pode fazer com o seu celular capturando os fatos na rua, né? E eu acho que quando eu estava escrevendo Presos que Menstruam, né, eu sempre pensava, eu vou levar todos os meus sentidos, né? Eu acho que o jornalismo tradicional que a gente vê hoje em dia, nesse mundo corrido de que cada jornalista faz 5, 6 reportagens por dia, às vezes, né? Ele é um jornalismo que é muito do ouvir, né? E eu acho que o jornalismo literário abre espaço para os outros sentidos, ele abre espaço para os cheiros, ele abre espaço para o ouvido, não só para a fala, né? Para um ouvido para outra coisa, para uns olhares, até para o toque, né? Quando você tem a possibilidade de ser tocado pelo seu entrevistado. E abre espaço também para um sentido, vai ser um pouco cafona isso que eu vou falar, mas eu acho que não menos real, que é um sexto sentido, né? Que é esse sentido da sensibilidade, que é esse colocar no lugar do outro. Eu, quando era estagiária, trabalhava pertinho da Eliane Brum, eu via ela da minha mesa, né? E eu me lembro da Eliane Brum escrevendo muito comovida. A Eliane Brum ficava muito comovida com as histórias que ela escrevia, né? Eu trabalhava na revista Época, na época que ela escreveu, que ela acompanhou aquela mulher que estava morrendo, né, de câncer, e ela acompanhou a mulher até, do momento que ela descobriu que não tinha mais saída até a morte. E ela fala, foi impossível não me envolver com aquilo, né? Eu também, quando eu estava escrevendo Presos que Menstruam, eu entrava naquelas cadeias fedorentas em que tinha cano de privada, cano de privada estourado na parede, e aquelas mulheres estavam vivendo com aquele cheiro de fezes e urinas, assim, vazando pelas paredes, num ambiente fechado, em que a janela era desse tamanhozinho, com grades, né? E eu tinha que entrar naquele ambiente e estar ali com elas. E não tinha como eu reportar aquilo sem todos os sentidos, entende? Não tinha como eu reportar aquilo sem, inclusive, o meu sentido emocional. Porque aquilo me tocava, né? Aquilo eu vomitei, por exemplo, né? Por causa daquele cheiro. Eu chorei quando uma mulher me contou que ela estava grávida de 3 meses, ela tinha sofrido um aborto, ela não tinha expelido o feto, já fazia 3 semanas, ninguém tinha feito nada, e ela estava morrendo de febre, e ela achava que o feto estava apodrecendo na barriga dela, né? Então, é um tipo de realidade que não tem como você fazer uma reportagem que nem a gente faz a newsletter da Folha, né? Eu acho que seria uma reportagem muito
que perderia muita qualidade, muita informação, né? Porque eu acho que a gente no jornalismo, às vezes, com o mito da imparcialidade, ou o mito do repórter como o grande distanciado e tal, quase como se a gente abrisse mão da nossa humanidade para entrar nessas realidades que a gente reporta, né? Ele esquece que ser humano é uma condição que faz com que a gente capture mais da realidade. Isso é informação, né? E o trabalho do repórter é transmitir informação. E sentimento é informação, né? O sentimento dos outros, o sentimento, às vezes, do repórter. Às vezes o repórter não cabe na história e às vezes o repórter cabe. Quando eu fui escrever a história da Luísa Marilac, né? O livro da Luísa chama Eu Travesti. E a ideia era que fosse um livro de memórias da vida da Luísa, mas através da história da Luísa a gente contasse a história de outras travestis com quem ela conviveu na vida dela e tudo mais, né? E outras vítimas de tráfico sexual como a Luísa foi, né? E eu me lembro que a Luísa me contava as coisas e para mim era muito difícil capturar aquilo. Então eu falei para a Luísa que eu queria um dia que ela me fizesse o mais parecida possível com uma travesti e eu ia fazer ponto com ela na rua uma noite, né? Porque eu não ia escrever isso no livro, eu não cabia no livro, aquele era o livro da Luísa, na voz da Luísa, ela era a protagonista daquela história, mas eu senti que só eu experimentando aquela realidade, eu conseguiria reportar de maneira mais real a vivência da Luísa, porque eu tava fazendo uma reportagem em primeira pessoa, né, que é um negócio que eu tive muito medo de fazer, foi extremamente desafiador, porque eu tinha que escrever na voz da Luísa, e quando você está escrevendo na voz do outro, não é bem a voz do outro, também não é bem a sua, né, então a gente brinca que é uma terceira pessoa que surgiu ali, que é um casamento da minha personalidade com a da Luísa, mas essa vivência foi muito importante, né, e a Luísa, eu me lembro que ela fez a minha sobrancelha bem alta aqui, ela me colocou um salto gigante, ela passou uma maquiagem hiper forte no meu rosto, fez um lance no meu cabelo e a gente foi madrugada dentro. E eu, pela primeira vez na minha vida, estive numa situação de vulnerabilidade que me era completamente desconhecida, né? Todas as mulheres aqui que estão me ouvindo sabem que uma mulher à noite sozinha na rua experimenta uma vulnerabilidade. Isso que é uma coisa assim que os homens têm dificuldade de experimentar, né? Talvez fosse até útil alguns homens se vestirem de mulher um dia para saber como é essa experiência também, talvez fosse muito educativo para a sociedade, mas isso não se compara com o que nós mulheres cis experimentamos de maneira nenhuma, porque o corpo da travesti e o meu corpo sendo lido como um corpo de travesti ali, né? Ele era um corpo que era de todo mundo, muito mais do que um corpo de uma mulher cis. Qualquer um tinha direito ao meu corpo, qualquer um podia fazer o que quisesse comigo, né? E a estratégia que a Luísa tinha me ensinado era que eu tinha que cobrar 10 vezes o preço local para que ninguém quisesse fazer um programa comigo, porque eu não estaria disposta a fazer um programa, né? Eu tinha posto esse limite para mim, eu estava disposta a ficar lá, negociar programas e tudo mais, mas eu não queria fazer, era uma coisa, era um limite que eu tinha colocado para pessoal ético e que fazia sentido para mim. E aí eu me lembro de um dos clientes, né, que se aproximou, era um entregador de pizza, ele passou, eu lembro de sair na fumacinha da pizza dele, assim, no fundo da moto, e ele falou assim para mim, nossa, você é tão feminina, até parece mulher. Aí eu peguei e falei assim, ai, obrigada, querido, não sei o quê. Aí ele perguntou quanto queria, eu falei que era R$500 o programa. E lá elas cobravam R$50, era o preço alto, né, do coisa. E ele falou assim, olha, eu não tenho isso aqui agora, mas depois que eu entregar essa pizza, no fim, mais pro fim do dia de trabalho, eu vou ter os R$500 e eu acho que é muito dinheiro, mas você vale a pena e eu vou voltar aqui. Não vai demorar muito, eu acho que daqui uma meia hora eu tô aqui, tá bom? Me espera. Aí eu falei, tá bom. Gente, a Luísa nessa hora não estava lá, porque ela ainda fazia programa naquela época, e ela tinha ido atender um cliente, e eu estava sozinha naquela esquina. E o meu medo daquele homem voltar, porque assim, a prostituta não tem direito de dizer não, você entende? Porque um homem que acha que não pode ser, a gente já sabe que muitos homens não acham que podem ser rejeitados, né? Ainda mais por uma mulher
que está acostumado a transar com muita gente por dinheiro. Então, ser rejeitado por uma prostituta é uma coisa que, em geral, leva à agressão para muitos homens que não sabem lidar com a rejeição. Eu saí correndo, catei o salto na mão, eu saí correndo numa carreira, uma carreira que eu nunca dei na minha vida, assim, né? E eu acho que eu gosto de contar essa experiência porque mostra como que, às vezes, algumas reportagens exigem que você reporte muito com todos os seus sentidos, literalmente, até com a sua vivência, para que você consiga capturar melhor todos os aspectos da realidade da qual você está falando, né? Porque literatura, jornalismo literário não é só um modo de escrever, é um modo de apurar, né? É um modo de capturar a realidade com mais, eu acho que com mais, como se chama, mais informação, mais características, mais dimensões, né? Uma realidade que tem mais dimensões desde o momento que você captura, né? Então, eu acho que era isso que me atraía. Eu queria ser escritora e as boas histórias parecia que já estavam contadas no mundo, né? Então, o meu único papel era sair lá, ouvi-las e ter o maior número de informações, inclusive dos pensamentos das pessoas, que elas me contavam, aconteceu isso. Eu falei, o que você pensou nessa hora? O que você sentiu nessa hora? Porque eu queria poder contar aquelas histórias com a mesma riqueza de detalhes e de poesia e de nuances que uma história que eu pudesse ter inventado. Tinha que ser rico assim, sabe? E eu acho que é isso que me atraía, assim. Desculpa, acho que eu falei um pouco demais, né? Não, fica tranquilo. Obrigado, Nana. Bruno, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia, Nana, Fabiana, Diogo, Lucas, todos alunos e alunas, pessoal da Libra aí, ajudando a gente a traduzir e conversar. Eu acho que talvez eu sinceramente, eu não chego a definir ou dar um nome para o tipo de jornalismo que eu faço, enfim. Mas eu acho que eu fui mudando porque eu entrei nos anos 90 e 2000, aqui tem alguns companheiros que também participaram desse período, e quando eu ingressei no jornalismo, eu entrei muito na pilha de redação dessa época, época, inclusive, que o Lucas participou, do governo Collor. A imprensa tinha tido um papel muito importante na queda do presidente, no impeachment do presidente, e a gente tinha uma certa ilusão de que conseguia influir na política, transformar o mundo, e eu entrei um pouco nessa vibe, né? E vivi esse ambiente de redação que era muito voltado para o furo, né? Para uma competição meio maluca de jornalista, de publicar antes, assim. E essa corrida pelo furo, né? É muito angustiante e é muito vazia, ao mesmo tempo, depois de um certo período. Quando você está começando, você fica um pouco deslumbrado, né? Com a possibilidade de publicar e causar grande repercussão. Isso é muito forte para a gente, quando a gente está essa sensação de que você está interferindo no mundo político e tal. E você fica meio viciado nisso, fica agindo em decorrência dessa busca. E chegou em um determinado momento, eu acho que muito jornalista passa por isso, que a profissão se tornou insuportável, pelo menos para mim. Eu achava que aquilo não fazia mais sentido, era uma corrida que não que no dia seguinte eu continuava vazio, era uma coisa que você estava submetido à cultura da redação, um pouco que a Fabiana falou. A pauta é definida pela redação, a pauta é definida pelo clamor do momento, pelo interesse do momento, e você fica se sujeitando a essa indústria de produção de notícias que, com o passar do tempo, fica muito vazia, né? Aí eu acho que talvez a mudança foi quando eu comecei a entrevistar esses matadores no final dos anos 90, aqui em São Paulo, falar sobre violência, e que eles me contavam por que matavam, tal. E eu, aqui em São Paulo, eu me deparei com uma realidade que, ao mesmo tempo que era muito próxima fisicamente, né, era completamente diversa do que eu vivi, do que eu imaginava, e eu meio que pirei com as entrevistas que eles me deram, tal. E eu tinha que resolver isso na minha cabeça, né? E continuar mergulhado nesse processo, e fazer mestrado, doutorado, sempre com esse tema da violência, que para mim foi muito instigante.
E eu acho que talvez o que mudou para mim foram as perguntas que eu passei a fazer, que eram diferentes das perguntas que eu fazia em redação. Que a minha impressão, eu acho que até hoje é muito presente, que o jornalismo, e mesmo o jornalismo investigativo, ele se pauta muito pela dinâmica da polícia e pela pergunta que a polícia faz para si mesmo, que é culpado ou inocente. Porque quando a polícia faz um inquérito, um processo, ele faz esse trabalho para prender ou não, ou para inocentar, né? Então, a pergunta-chave acaba sendo essa. E quando eu mergulhei nesse cenário, a minha intenção era compreender por que você mata, por que você acha certo matar, por que certas justificativas você acha tranquilas para justificar os assassinatos, por que vocês pararam de matar, por que a partir de determinado momento vocês passaram a agir de outra forma. Então, essas passaram a ser as minhas questões de pesquisa, né? Então, eu acho que é mais próximo, e aí por isso eu fui um pouco para essa área de ciências sociais, talvez mais próximo do etnógrafo do que do policial, do tira. É mais próximo do psicólogo, até, que está olhando para si mesmo, para dentro de si mesmo, tentando resolver os seus conflitos internos, aí no caso, tentar entender a sociedade, os conflitos sociais, e as raivas, os ódios, todos esses sentimentos que eles motivam, do que essa pergunta-resposta inocente ou culpado, que é o que norteia de uma forma geral a investigação e a polícia, né? E isso sempre me incomodou muito, né? Esse jornalismo que quer fazer o papel de justiça e humilhar alguém ou condenar alguém antes de qualquer coisa, né? Como se fosse uma espécie de linchamento que hoje nas redes sociais também acontece, mas essa vontade de jogar pedra, de apontar o dedo, isso para mim sempre foi muito... Eu sempre me incomodei com isso, de alguma forma. O pessoal fala que sempre tem uma profissão frustrada, que jornalista queria ser jogador de futebol, queria ser policial, eu queria ser, a minha frustração talvez de advogado de defesa, porque eu sempre falo, caramba, gente, não é assim, calma, vamos pensar, vamos escrever mais, vamos problematizar, tal. E eu acho que é um pouco por aí que acabei indo por esse caminho. Passar para o Lucas aí, agradeço, e a gente vai trocando uma ideia. Tá, pessoal? Eita, obrigado. Lucas, por favor. Mas você está sem áudio. Tá mutado. Essas questões online. Ele desliga sozinho. Bom, agradeço muito o convite de estar nessa turma bacana demais. Acho que a minha história é um pouco parecida com a história do Bruno, até porque a geração é parecida, os nossos caminhos também foram um pouco parecidos no hard news aí no início dos anos 90, né? Eu também confesso que nunca parei para pensar muito bem que tipo de jornalismo que eu faço. Eu nunca também busquei muito rótulo para isso, não. Mas eu vejo um caminho também. Esse tá igual. Bom, eu comecei na profissão como repórter de hard news, primeiro na economia, depois fui lentamente caminhando para a política e para a editoria de Brasil, como se chama hoje, né? E trabalhava na Folha nessa época. A Folha tinha acabado de instituir, ela estava copiando o USA Today, então ela tinha inventado parágrafos de 5 linhas de jornal, então que às vezes você tinha que escrever 2 ou até 3 orações em 5 linhas. Então, era um texto absolutamente telegráfico, que eu acho que também assim, foi um experimento, tinha a sua utilidade. Eu acho que o jornal ele concorre sobretudo hoje, concorre com muita coisa, né? Para pegar uma matéria do início até o final, concorrendo hoje com o celular, com a mulher que está falando, o filho que está do lado, enfim, a televisão ligada, né? É um texto que precisa ser mais, que tem que cativar, sobretudo o texto de hard news. O que aconteceu ontem na CPI, por exemplo? É difícil você
escrever um texto que o leitor vai até o final, né? E, bom, mas era isso que a gente fazia, né? Era cobrir o dia a dia de Brasília ali, as grandes histórias. E eu, com o tempo, eu fui percebendo que, quando você estava numa cobertura mais longa, né? Como essa de hoje que você tem na CPI, né? Eu fui percebendo que, ao longo do tempo, quer dizer, você às vezes trabalhava ali 10, 12 horas, tinha um bom espaço no jornal, escrevia uma matéria que você achava que tinha sido uma boa matéria. Aí, no final de uma semana, você ia conversar com alguém da sua família, um amigo, e aí você via, às vezes eu até lia o jornal que eu escrevia, tinha lido alguma matéria que eu tinha feito, mas eu via que ele não estava entendendo nada, sabe? E isso era uma coisa muito comum, assim, de você ver gente que consumia informação tradicional, né? Todo dia via o Jornal Nacional, ou todo dia via, sei lá, escutava rádio, né? Um programa de jornalismo, ou lia um jornal, ou fazia isso tudo, mas que não estava sacando nada, entendeu, do que estava acontecendo. E aí eu comecei a achar que eu estava fazendo alguma coisa de errado, sabe? O problema era eu, né? Eu não estava sabendo contar a história. Porque, no final das contas, é isso que o Bruno acabou de falar, né? A gente entrou, eu e ele entramos na profissão numa época que a gente tinha, né, acompanhado ali o final da ditadura, os escândalos todos do Sarney, o Collor vindo, aquele absurdo, o impeachment do Collor. Então, quando a gente entrou na redação com um lugar um pouco mais privilegiado de estar acompanhando as grandes histórias, a gente tinha sangue nos olhos, né? A gente queria logo era derrubar presidente, ministro e caçar deputado corrupto, né? E às vezes esquecia que o nosso papel era simplesmente contar uma história bem contada, né? E que quase é muito difícil a gente conseguir isso. Muito, muito difícil. E eu fui percebendo que eu não estava conseguindo cumprir a minha obrigação, que era simplesmente contar uma historinha, né? Fazer com que a pessoa, na ponta final, entendesse o que estava acontecendo, fosse no massacre do Dourado de Carajás, fosse na CPI dos precatórios, que era um assunto técnico dificílimo, ou a própria morte do PC, os escândalos de corrupção do Collor, né? E eu comecei a reparar que, quando eu contava para as pessoas de viva voz o que estava acontecendo, às vezes fazia um relato ali de 2 minutos, a pessoa falava: pô, finalmente eu entendi o que eu leio, o que você escreve todo dia, e agora, quando você me fala, eu consigo entender, porque às vezes você não tem que começar com aquele lead tradicional da informação da pirâmide invertida, a informação mais importante vem primeiro e você vai fazendo uma hierarquia ali da informação. Às vezes você tem que começar com uma informação um pouco mais banal, mesmo cronológica, né? E eu fui percebendo que a maneira de contar a história ela era fundamental para que o leitor, o cidadão, entendesse o que estava acontecendo. E aí eu comecei a tentar fazer isso de uma maneira um pouco intuitiva, né? Vou citar um exemplo aqui, na cobertura do PC Farias, da morte do PC, e que isso retomou as histórias da corrupção do Collor e tudo mais. A própria volta do Collor depois disso, né? Eu fui percebendo o seguinte, que era uma história que tinha... A gente trabalhava ali com todas as informações do hard news, mas tinha ali amor, tinha sexo, tinha traição, tinha poder, tinha dinheiro, tinha grandes corporações, tinha matador de aluguel, tinha grandes corporações envolvidas. Quer dizer, você tinha ali uma história que não estava dentro do jornal. Não estava em lugar nenhum, né, no jornalismo tradicional. E eu conhecia aqueles personagens todos, né, da prostituta ao presidente da República, e eu os conhecia bem o suficiente para saber que todos eles tinham medo de ser assassinados, né?
E nessa época eu também tinha muito medo. E eu fui percebendo, eu falei, bom, se todo mundo que está nessa história tem medo de morrer, tem uma história atrás dessa história, né? Por que está todo mundo nessa história, né? E eu fui vendo que precisava tornar um pouco mais complexa essa narrativa para dar conta de casos tão complexos. E aí eu tive um pouco a sorte de ter um espaço para começar a fazer isso no jornal, né? E aí os espaços vão crescendo, quer dizer, aí você tem uma página no domingo, aí às vezes quando você tem uma grande história, você tem 2 páginas no domingo, e aí você fica pensando, será que o leitor vai ler 2 páginas, né? E eu fico começando a perceber que o jornal talvez não fosse o suporte ideal para contar uma história um pouco mais complexa. E isso intuitivamente me levou para os livros. Além dessa complexidade, uma coisa que eu sentia muita falta no jornalismo que eu fazia, e que a gente fazia no Hard News ali, né? Era a cobertura de Brasília, quer dizer, não tinha muito como... Você tinha que dar notícia que aconteceu ontem na CPI. Mas os personagens, eles eram, todos eles, de uma riqueza, né? Você pega, por exemplo, todos os personagens que passaram agora pela CPI do genocídio, todos eles, né, dos deputados que compõem a banca, até todos lá que foram depor, eles dão perfis assim maravilhosos, entendeu? Porque e às vezes a gente trata isso de uma maneira muito seca, né? A doutora fulana de tal, PhD nisso, que trabalhou aqui e acolá, e pum, entendeu? Quer dizer, isso não explica a pessoa, né? E eu senti falta disso também, de começar a tentar descrever a riqueza do personagem que eu conhecia, né? E aí você vai, e isso vai acabando virando uma viagem, né? Você fica um pouco também viciado nisso, e você começa a perceber como é que ela conserta o cabelo com a mão, o jeito dela fazer assim com o relógio. E aí os personagens vão ficando muito legais, entendeu? E quando você passa muito tempo fazendo isso e consegue colocar uma história bem contada de pé com um personagem, com a riqueza que ele tem, aí, no meu caso, que é o leitor, né? O leitor entende a história e aí a gente cumpriu. Hoje eu me sinto muito realizado, porque tem muita gente que lê os meus livros e fala assim, putz, eu entendi a história, entendeu? Depois que eu li no livro. E isso é legal porque é algo que a gente precisa de fazer, né? Fazer os outros entenderem a história e entender quem está do outro lado, sair um pouco dessa coisa de, como o Bruno falou, vilão, herói, entendeu? Certo e errado, né? Contar a coisa um pouco mais por inteiro, né? Isso aí. Muito bom. Obrigado, Lucas. Bom, gente, eu teria uma série de perguntas, mas mais interessantes aqui são as perguntas da plateia, dos alunos e alunas que estão já sendo encaminhadas, né? Só um comentário, assim, essa questão dos rótulos, né, dos gêneros, é sempre muito esquiva, muito difícil, seja na literatura, no jornalismo, né? Então, esse termo jornalismo literário, ele é bastante difundido, mas tem sua insuficiência também, tem suas discordâncias, né? Tem gente que prefere jornalismo narrativo, jornalismo de subjetividade, como a Fabiana gosta de usar, né? Um jornalismo de profundidade, de contexto, enfim, que contribui mais para a memória do que para o esquecimento, né? Eu diria, né? Porque realmente a gente lê essas coisas, a gente corre o risco. Nunca teve tanta informação, mas nunca teve tanta falta de discernimento no mundo, né? Eu acho, né? Realmente. Bom, deixa eu perguntar aqui para o pessoal da organização. Vamos começar abrindo, gente, para o pessoal que quer perguntar no microfone. Por favor. Vamos sim. Antes de abrir, eu só vou ler aqui a do João, e aí a gente vai fazer em blocos, porque são muitas perguntas. Então, depois do João, o Matheus pergunta, e a Débora também quer fazer uma pergunta.
Bom, vou ler aqui. Bom dia. A pergunta do João Cardoso. A meu ver, o encontro ocasional da informação que gera um estranhamento, a curiosidade e, consequentemente, a contestação. No mundo digitalizado, a espontaneidade desse encontro tem contribuído para a banalização do jornalismo literário? O que vocês acham? Você não vai ler outra? Você falou que ia fazer em bloco? Agora o Matheus pode fazer a pergunta dele e depois a Débora a gente abre para ela. Sou eu, Matheus, aqui. Eu queria saber, e de vocês, como é o processo de escrita dos livros reportagem de vocês, né? Vocês apuram absolutamente tudo para começar a escrever, entrevista, vocês vão a campo ou vão adicionando informações ao longo da apuração, por exemplo? Qual é o passo a passo de vocês para escreverem, para começarem uma obra, né? Tipo que a cartilha. Legal. Débora, pode falar. Bom dia, eu sou a Débora, eu curso jornalismo na Unicinos, no Rio Grande do Sul, e a pergunta que eu tenho para vocês é bem simples. É sobre o desenvolvimento do jornalismo literário. Para o ótimo desenvolvimento do jornalismo literário, ou trazer uma visão humanista, como eu costumo chamar, ao público, uma ótima narrativa que saiba captá-lo, envolvê-lo na riqueza dos detalhes da história, emocioná-lo mesmo, sabe, mexer com as emoções desse público. Qual é o meio que é melhor? O meio midiático, eu estou me referindo. Atualmente, o online, o campo online, o televisivo, a publicação de um livro, como foi o caso da Nana Queiroz. Eu li o livro dela, é ótimo, foi um choque para mim. E um choque no sentido de positivo, mexeu com as minhas emoções. Ou é o impresso? Televisivo, online, livro ou impresso? Qual é o melhor meio de captar esse público, de envolver esse público para a história mesmo? Seria isso. Muito obrigada. Bom, Malu, passamos agora, né? Encerramos esse bloco, né? Isso, aí não sei quem vai querer responder primeiro. São 3 questões aí, então só recapitulando, a primeira é sobre uma espontaneidade de um encontro, né, que poderia, no mundo digitalizado, poderia banalizar o jornalismo literário. Segundo, o processo de escrita, né? E a terceira sobre o meio mais, digamos, propício para esse gênero. Alguém quer, sim, começar desenvolvendo isso? A gente pode meio que, assim, é claro que são questões amplas, a gente pode, assim, enfim, ouvir um pouquinho de cada um. Tem alguém que quer começar falando? Quer começar, Fabiana? Pode ser, Diogo. Eu ia sugerir isso, que você organizasse essas entradas e saídas. Eu delegasse. Claro, eu vou tentar ser sintética também. Eu não sei se eu compreendi exatamente bem a primeira pergunta, mas acho que a escrita, o jornalismo literário, enfim, as formas de jornalismo, né, todas foram bastante impactadas pelas novas tecnologias. A gente está imerso nisso, nesse momento. Mas, por outro lado, eu acho que nenhuma plataforma nova ela vai provocar uma mudança numa qualidade de texto e numa observação de realidade, né? Acho que assim, sempre que aparece uma tecnologia nova, assim, tem esse grande medo que o mundo acabe, né? O cinema ia acabar com o museu, a televisão ia acabar com o cinema. O que a gente tem visto atualmente, por exemplo, é uma
que é o podcast, né? Assim, esses dias eu conversei com a Paula Scarpim, que faz lá da Rádio Novelo, e ela falou isso, ela disse, o podcast é rádio, ponto, assim. É claro que é uma plataforma nova, é claro que existe, né? Mas a gente tem ali uma imbricação de linguagens, né? Que é a rádio, até a própria radionovela, né? Tem uma reatualização ali de linguagens que a gente conheceu ali nos anos 50, no Brasil, 60. Então, assim, eu sempre vejo com muito cuidado esses medos que algo vai impactar de uma maneira que vai acabar a coisa. Eu acho que, na verdade, se você sabe lidar com o que está acontecendo ao teu redor, que aí eu acho que é uma característica, quem se arvora para a escrita, seja, né, a escrita da reportagem mais cotidiana, digamos assim, ou um livro-reportagem que requer uma imersão maior, você, na verdade, tira partido dessas novidades, dessas questões, né? Você tira partido dessas mudanças sociais, né? As mudanças tecnológicas são mudanças sociais. E é possível tirar partido delas em nome do texto, né? Eu não acho que desumanize, eu acho que muito pelo contrário, né? O que é hoje essa grande exposição das pessoas nas redes, se não muitas vezes uma forma de solicitar cidadania, né? As pessoas às vezes leem muito como às vezes uma coisa egocêntrica, um ego, a pessoa está querendo aparecer, mas o que é imagem no Brasil? O que é aparecer para muita gente no Brasil, né? Às vezes é você ter a chance de ser reconhecido. Então, acho que existem várias formas de você observar esses fenômenos, né? Você pode ter uma forma mais, talvez, mais moralista, digamos assim, ou você entender também qual o significado desses impactos. Acho que isso me ocorreu isso. Tem que ser muito sintética aqui. O passo a passo da escrita, eu sempre tive muito problema com ser extremamente organizada e ter um começo, meio e fim das coisas, assim. Mas o que eu posso dizer, principalmente para né, estar na universidade, estudando, é que a melhor forma de você se lançar para iniciar uma reportagem, e aí seja em qualquer, já respondendo um pouco a próxima, seja em qualquer meio, né? É você se cercar de uma apuração inicial, uma pré-apuração. Eu sei que isso é muito básico, mas o que eu percebo é que também essa facilidade da internet, facilidade entre aspas, que eu sei que não é uma facilidade para muita gente também, eu acho que se confunde hoje o que é procurar e o que é pesquisar, sabe? Eu falo isso para meus alunos e alunas, às vezes, assim, digo, vocês estão procurando, não pesquisando. Vão pesquisar. Pesquisar dá trabalho, sabe? Assim, às vezes. Pesquisar, sabe? Você não pode abrir duas matérias ali, pegar uma informação e dizer é isso. Você tem que fuçar bem. E você tem que ligar para muita gente, você tem que pedir coisas, você tem que pedir de novo. E é chato pra caramba, às vezes. Mas o que eu percebo é que, às vezes, tem acontecido uma desvalorização da pesquisa, né? E a reportagem, ela, por mais literária que ela seja, isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, principalmente pelo caráter. Na hierarquia tinha uma coisa também de jornalismo literário, se é aquele jornalismo que você podia inventar ali umas coisas e passava, né? Se colar, colou. Então, eu sempre procurava ser muito rigorosa com as minhas apurações, sempre fui, sabe? Assim, eu tinha uma coisa assim, quase positivista de dizer assim, eu posso provar, tá aqui. Porque a gente, às vezes, é o que nos resguarda, né? Às vezes de processo, né? Às vezes a gente sabe, né? Escrever sobre, sei lá, TJ, escrever sobre política, porque você tem um processo nas suas costas. Então, eu tinha que estar muito resguardada também, né? E acho que assim, como o grande primeiro passo, vai te ajudar muito no resto da tua caminhada, e não se satisfazer com resposta pronta, sabe? Eu acho que a grande pergunta para iniciar o processo é perguntar por que é que as coisas são como elas são. Por que é que isso é desse jeito? Eu acho que essa é a grande questão. E só sobre isso ainda, eu acho que a gente fala pouco de pauta.
E eu tenho pensado, assim, eu estou até escrevendo a respeito, estou escrevendo o próximo livro sobre pauta. E eu entendo que a pauta é o lugar, assim, é o lugar onde você, não é que você comece a desestabilizar, né, esse olhar engessado a respeito das coisas, mas eu acho que é na pauta que você materializa, organiza, né, o que é que vai, né, o que é que você vai dizer e como é que vai ser visto, como é que vai ser trazido. Obviamente, a pauta muda a partir do momento que você está em campo, muitas vezes, mas a pauta tem que ter um conceito inicial, uma perspectiva, que ela já seja uma perspectiva que traga esse incômodo, porque que as coisas são como elas são, sabe? Porque senão você continua a reproduzir e sabe, o mesmo discurso, a mesma questão. Eu acho que a pauta, eu tenho falado isso, a pauta é a arma de combate, sabe? E, por fim, e acho que talvez eu tenha respondido um pouco isso, eu acho que qualquer meio é um meio válido, importante, acho que foi Débora que perguntou, né, Débora? Para o exercício de jornalismo literário. Inclusive, assim, eu lancei esse pequeno desafio para a minha turma de produção da notícia essa semana. Eu disse, vejam se vocês conseguem fazer uma mini reportagem, se é que isso existe, no TikTok. Você vive no TikTok? Vão, vocês que lutem. Pensem aí como é que poderia fazer. Eu acho que, assim, é isso. Eu já vi grandes reportagens em podcast, acho que grandes reportagens no impresso, seja no jornal, seja no livro. A gente tem, nos anos 70, toda a escola do Eduardo Coutinho, no Globo Repórter. Eu acho que isso já basta para dizer como a televisão e como um programa semanal dava conta de grandes reportagens, né, numa TV mainstream. Não é a plataforma que vai determinar se esse jornalismo é possível, bom ou ruim, sabe? Valorar. Não é a plataforma, é a forma de fazer esse jornalismo. Porque a plataforma seria válida. Eu acho que é isso. Obrigada. Obrigado. Nana, quer comentar? O que você diria sobre essas questões? Mais concisa dessa vez. Bom, sobre a primeira questão, eu acho que sim, se perde num canto e se ganha no outro, né? Porque a internet também possibilita uma serendipidade de encontros de outra espécie, né? Eu não sei quantas vezes eu já estava olhando lá o que alguém postou nas redes e me deu uma ideia de pauta, né? Então, isso existe ainda, essa possibilidade. Enquanto você estiver interagindo com um humano, não importa o meio, né? Sempre há essa possibilidade. O que eu acho que é perigoso é a toxicidade do algoritmo de hoje em dia, que coloca a gente cada vez mais em bolhas, né? Então, essas bolhas geradas pelo algoritmo podem deixar o jornalista com uma visão muito enviesada da realidade e fazer com que as pautas fiquem cada vez mais enviesadas. Isso eu acho que é um problema, né? Então, eu acho que uma das obrigações de todo jornalista que quer ser ético hoje em dia é ficar prestando atenção para como ele controla o próprio algoritmo nas redes sociais, né? Porque essa vai ser uma grande fonte de pauta. Então, não, eu acho que um jornalista não deveria se dar ao direito de bloquear o tio bolsonarista das redes sociais, por exemplo, porque o jornalista tem que saber o que o tio bolsonarista está pensando, compartilhando, inclusive para fazer fact-checking das fake news que o Bolsonaro está espalhando, né? Eu acho que isso é importante, que a gente não permita que a gente não se permita entrar nessas bolhas que as redes sociais querem colocar a gente por causa do algoritmo que otimiza lucros para eles. Sobre método, eu sou um caos. Mas eu tenho um método, né? O meu método é que eu nunca deixo nenhuma inspiração passar sem escrever. Eu sei que tem muita gente que não acredita em inspiração, que acha que inspiração é algo... Eu acho que inspiração se provoca também, mas eu acho que quando a inspiração vem, você não deve deixá-la passar, né? Então, várias vezes no meio da minha apuração, por exemplo, quando eu estava nos presídios, né? Eu tinha um bloquinho no bolso que eu escrevia coisas. Tinha vezes que eu sentava no canto do presídio e ficava escrevendo. Eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo. Depois eu tenho um esforço de organização. Mas tem vezes que eu faço isso. Tem vezes que eu escrevo uns capítulos avulsos e depois eu vejo que aquele capítulo vai ser partido em 3, que vão entrar em outro lugar, né? Então, eu acho que conforme eu apuro, eu escrevo. Eu escrevo porque conforme eu apuro, eu capto detalhes que depois vão ficar esquecidos,
se eu não escrever na hora. Por mais que eu anote, não é igual a maneira que eu vou transcrever, porque eu tô ainda com a emoção daquele momento. Eu bebi daquela emoção daquele momento e eu acho que ela vai ser melhor transmitida se eu ainda estiver naquilo, né? Mas óbvio que depois eu tenho um esforço de organização, que aí eu faço um plano de voo. Eu sou muito tradicional nesse aspecto, nesse sentido um pouco parecida com a Fabiana, porque eu gosto de estruturar. E eu sempre ponho uma cartolina na parede. Olha que coisa, né? Cafona. E eu escrevo as listas dos capítulos. Eu faço o plano de voo do meu livro, eu vejo todos os capítulos, e eu não escrevo eles na ordem. Eu escrevo eles conforme a inspiração me dá naquele dia que eu tô com vontade de escrever isso, com vontade de escrever aquilo. E eu vou escrevendo. E eu vou riscando eles ali do método, mas eu tenho o plano de voo para me guiar ali, né? Eu acho assim que... Por que eu faço isso? Eu acho que jornalismo tem que ser divertido. Eu acho que a gente tem que ser feliz nas coisas que a gente faz, né? E escrever com inspiração é uma das coisas que me faz feliz, porque me faz sentir humana, porque me faz sentir mais conectada com as pessoas para quem eu estou reportando e de quem eu estou falando na reportagem, né? E eu acredito muito que conectar-se com o outro é a raiz da felicidade, né? Então é uma coisa até um pouco egoísta também, né? Porque é claro que tem um desejo social aí de fazer o mundo melhor, de dar uma mudança melhor, mas eu tenho também um desejo de ser feliz enquanto eu faço isso. E a última pergunta sobre método. Eu acho, Débora, que ninguém vai poder responder essa pergunta para você sobre quem é o melhor método. Você vai ter que descobrir qual é o melhor método para você. Porque como a Fabiana falou, todo método é um bom método, mas qual é o seu método, né? Qual é o seu? Eu já fiz jornalismo literário em jornal, já fiz no Correio Brasiliense, que você podia ter uma página inteira de jornal para escrever reportagem, e já fiz no jornal Metro, em que eu tinha bem pequenininho, eu já consegui fazer jornalismo literário no jornal Metro, fazendo sequências de reportagens, né? Então, mas eu descobri que o jeito que eu gosto de fazer jornalismo literário é em livro. Por quê? Porque eu sinto que a postura da pessoa que vai ler a sua reportagem é diferente quando é um livro. Ela tá ali mais entregue, mais aberta, você consegue passar um ponto de maneira muito mais aprofundada e clara para ela, e a conexão se dá de forma mais profunda, né? E eu gosto de tocar as pessoas nesse nível mais profundo, assim, de reflexão, que às vezes um jornal não permite, ou a TV não permite, pela brevidade das coisas, né? Então, eu descobri que esse é o meu método, mas eu tenho gente que, para quem o audiovisual é incrível, é o que eles fazem, né? Então, é uma jornada aí para você fazer e ir descobrindo conforme você vai fazendo. Obrigado, Nana. Eu acho que eu estou um pouquinho quieto aqui porque minha bateria está acabando e eu estava gritando aqui, pedindo ajuda. Desculpem. Bruno, eu acho que essas questões colocam, de fato, elas levantam vários temas importantes para o jornalismo, né? Entre elas, assim, hoje a gente vê muitas entrevistas por WhatsApp, por exemplo, né? E que se tornaram cada vez mais necessárias até no contexto de pandemia, né? Como é que você vê essa questão assim de entrevistas por WhatsApp, só desdobrando um pouco, né? Enfim, como é que foi para você essa questão dos encontros, né? da espontaneidade, né? Porque você chegou no teu último livro, por exemplo, até encontros ali presenciais, tem aquele encontro ali na Central do Brasil, depois você vai para um hotel, você vai para Rio das Pedras, né? Como é que hoje você tem visto essa questão dos encontros necessários para as entrevistas? Eu acho que depende, né? Tem um aspecto mais prático, que você está fazendo a apuração do dia para um site, que você precisa publicar em 5 minutos, as pessoas entram em contato com o WhatsApp, enfim. E tem, no caso, uma certa preguiça ao mesmo tempo, né? Isso, eu até como muitas vezes o pessoal de universidade me procura, né, para TCC e para trabalhos que estão fazendo, eu me recuso, isso com o pessoal de universidade, eu me recuso a falar por WhatsApp. Eu faço, no mínimo, pelo menos você telefona. Eu acho que o presencial é sempre importante. Eu acho que é importante você sentir o lugar. A Nana mencionou as experiências que ela teve
porque você consegue, de alguma forma, estando no local, se sentir o ambiente, se colocar mais no lugar de uma pessoa que você não conhece, compreender o contexto, ver com seus próprios olhos e não ouvir e não depender dos outros. Dependendo do tipo de reportagem que você está fazendo, é importante você estar no local, né? Isso eu acho que é fundamental. E que, de alguma forma, faz parte do método. Aí já entrando na questão do meu, né, pessoal. Eu, de alguma maneira, o primeiro passo é tentar mergulhar no mundo que eu vou entender, buscar entender. Visitar os locais que as pessoas frequentam, conversar com diferentes tipos de personagens ligados a esse mundo. Então, no caso do crime, eu gosto de falar com os autores dos crimes, eu gosto de falar com o promotor, com o juiz, com os moradores do lugar, para ter um olhar mais panorâmico e, ao mesmo tempo, e em determinado momento, compreender quais são os personagens ou os assuntos que eu vou ter que jogar a lupa e vou ter que me aprofundar. Então, eu acho que tem esse olhar mais de cima que o mergulho inicial permite, e a partir desse mergulho inicial você começa a definir seu livro, fazer o plano para os capítulos, para você jogar a lupa sobre alguns personagens, para que você consiga construir uma história. O meu método, assim, eu até por ter essa mistura de jornalismo com pesquisa, né, com ciências sociais e jornalismo, o meu método é o seguinte: eu pego uma fotografia do presente, no caso milícias, no caso PCC, a rebelião que teve e tal, e a partir dessa fotografia do presente eu tento explicar como é que ela se formou, como é que você explica essa fotografia do presente, quais foram os processos que levaram à construção desse momento, né? Então é uma forma de eu misturar o calor dos acontecimentos, o factual, com a explicação e com o que eu tenho gostado de fazer hoje, que é a explicação desses processos sociais que produzem esse fato, mas sempre a partir de contação de histórias, né? Com alguns personagens importantes, com diferentes áreas, com eventos importantes, com descrição desses eventos, com o que eles sentem, justificativas morais que eles dão para isso. Tudo isso me interessa muito para construir a história. No caso da internet, né, eu acho que, aí já entrando nessas últimas duas perguntas, eu acho que, de alguma forma, eu acho que hoje o livro teve um resgate. Eu acho que esses meios mais profundos, de alguma forma, com a quantidade de informações que existem hoje, né, à disposição, pipocando por todo lugar, eu acho que as pessoas, pelo menos a minha sensação como escritor, assim, é que as pessoas sentem falta de um nexo causal para esse caos que existe. Então, as pessoas demandam explicações. Elas não querem simplesmente ver as peças soltas do quebra-cabeça, elas querem ver tudo isso juntado, porque elas não conseguem ver a imagem inteira. Então, eu acho que essas investigações mais profundas, que podem ser por livro, por podcast, ou por séries, ou até pela ficção hoje, né? Eu acho que a ficção tem um papel importante hoje para explicar a realidade, né? É interessante isso, mas tem de uma forma mais profunda, às vezes. Eu acho que o importante é uma certa verdade na investigação e na narrativa que você está fazendo. Então, você buscar uma certa verdade de propósito. Óbvio que a verdade, cada um tem a sua, né? Mas eu acho que quem está investigando tem que ser sincero consigo mesmo e muito sincero com aquilo que ele está observando, justo com aquilo que ele está observando. Você ter esse esforço metodológico de não querer dar uma bombada na sua história ou de alguma forma maquiar a sua história para que fique mais interessante. Você tem que ser muito honesto com aquilo que você está testemunhando. E aí, sobre as redes sociais, eu acho que também eu acho que o jornalismo, de alguma forma, apesar desse excesso de informação, eu acho que tem um lado do jornalista que é bem importante nisso, que é a gente poder falar não do próprio umbigo, da gente observar o outro, uma espécie de mosca na parede,
e a gente não está falando da gente mesmo, a gente está tentando entender outras histórias, outras pessoas, outros eventos, e a rede social é muito sobre o próprio ego, né? Sobre as próprias pessoas, elas estão falando de si mesmas, né? Então, você tem uma ego trip incrível, ao mesmo tempo que você tem muita informação, né? As próprias fontes divulgando e tal. Só que o jornalista tem um papel importante, que é entrar nessa ego trip maluca e tentar contar a história a partir do ponto de vista dele, sendo justo com essas observações, mas ele não tem e tem que fugir dessa ego trip imensa que hoje a gente vive nas redes sociais, né? Acho que é isso. Vamos Professor, lá. você está mudo. Isso, reativei, perdão. Lucas, eu queria te ouvir sobre essas questões, e eu me pergunto o seguinte, você que enveredou para biografia agora, né? Fez a biografia de um homem do século XVIII, né? E biografia é algo tão complexo, né? Eu realmente fico curioso com o seu método. Eu lembro que o Rui Castro, por exemplo, né? Ele disse que organiza a apuração dele assim, em escaletas, conforme o ano, né? Assim, cronologicamente, né? Ali para depois ele poder contar a história ali com mais domínio. Como é que você tem assim? Como é que você se organiza, Lucas, nessa questão de método? Acho interessante. Para mim, o que funciona no método é uma organização assim brutal, entendeu? Bom, começa com... Eu geralmente procuro começar com uma leitura grande de livros e material acadêmico para entender minimamente bem aquele assunto que eu vou pesquisar antes de ir a campo, né? Para evitar fazer pergunta muito tola, pergunta que já tem resposta num livro, entendeu? Perguntar um número, por exemplo, qual foi o PIB do ano passado, né? Uhum. Então, assim, entender o assunto do qual você está falando, para quando você chegar em fontes valiosas, que é muito difícil, quer dizer, você chegar numa fonte difícil, conquistar a confiança da fonte, fazer com que a fonte fale, é fundamental você estar muito bem informado sobre o assunto. Então, eu começo lendo. E a partir dessa leitura já, eu começo a fazer uma organização de informação que é bem obsessiva. Assim. Eu costumo dizer que eu escapei disso aqui de ter toque. Então, eu vou organizando informação de maneira obsessiva, eu vou dando siglas alfanuméricas para os livros, ou para as entrevistas, ou para os temas, e aí eu vou separando, pode ser por ano, por tema, por evento, enfim, eu vou tentando organizar a minha informação de uma maneira que, por exemplo, daqui a 5 anos, se eu precisar de voltar se eu precisar de uma informação, eu consigo achá-la fácil, entendeu? E, às vezes, não é uma procura cronológica, não é uma procura por um evento, não é uma procura que tenha sido óbvia quando eu apurei a informação. Então, eu procuro organizar de uma maneira que fique muito acessível um tempo depois. Então, isso acaba me fazendo com que eu, para escrever um livro, por exemplo, eu escreva 4, 5 relatórios, equivalente a 4, 5 livros de relatórios para mim mesmo, né? E retrancando aquilo muito bem para que depois eu possa encontrar, né? Agora, por exemplo, eu ainda estou no meio da pesquisa, mas eu já entrevistei um pouco mais de 90 pessoas, né? Eu não sei quando eu vou escrever isso. Então, assim, agora, todas essas entrevistas, elas estão quase que numa planilha Excel. Assim, se eu, em algum momento, eu quiser uma informação específica de alguma coisa, eu consigo achar muito rapidamente. Mas isso aí, realmente, assim, cada um encontra o seu método, né? Tem gente que consegue escrever no meio do caos, né? E eu só consigo escrever no meio de uma organização muito, muito grande.
Sobretudo agora com as biografias, que eu acho que você vai aumentando o nível de informação, né? Quer dizer, no final, quando você vai escrever, às vezes eu passo 2 dias manejando terabytes de informação para escrever 2 parágrafos, entendeu? Que o leitor nunca vai saber o que está por trás daquilo ali, mas o manipular a informação que foi apurada durante a pesquisa, eu acho que é uma grande arte, né? Porque o leitor ele não tem que ver toda a pesquisa que está por trás, ele tem que ver aquilo como um doce de leite. Uma vez um delegado que me disse isso, um dos delegados que investigou o Mensalão, eu depois escrevi um livro que é uma quase biografia do Marcos Valério. Encontrei com ele, ele me falou: puxa, eu li o seu livro, eu já conhecia tudo aquilo, mas você fez um doce de leite do meu trabalho, entendeu? E foi maravilhoso ele ter falado isso, porque é um pouco isso, né? Você escreve de uma maneira que o leitor só quer passar a página, esse é o nosso objetivo, né? O leitor só quer passar a página, mas por trás daquilo tem uma organização e um manejo de informação que é brutal. Com relação às plataformas, rapidinho aqui, no mundo real, quase nunca a gente escolhe a plataforma que escolhe a gente, né? Então, assim, a gente tem que ocupar todos os espaços que aparecerem, né? E tentar fazer deles um jornalismo, como o Bruno falou, uma coisa digna, né? E que conte a história. Agora, para mim, sem dúvida, eu acho que o livro é a melhor plataforma para se contar uma história um pouco mais complexa. Perfeito, obrigado. Bom, chegou aqui mais um último bloco, né? É o seguinte, primeiro, peraí, deixa eu pegar aqui. Essas plataformas deixam a gente às vezes meio desnorteado. Você vê meu caso aqui de uma para outra. Vamos lá, tenho 3 perguntas. A primeira é a seguinte, tá? Que é dirigida a todos, é da Fernanda Gonçalves de Almeida. Tenho um interesse enorme por jornalismo literário, mas, pelo menos na minha faculdade, eu não sei se é PUC, não conheço a Fernanda, mas tudo bem, se for, gente. O assunto não foi abordado de uma forma satisfatória para mim, principalmente na produção de textos. Para vocês, qual é a base para começar a mergulhar nesse tipo de jornalismo? Tanto em como escrever, quanto em como abordar o tema, os personagens, etc. Essa é a primeira pergunta do bloco. Segunda, da Caroline, e dirigida especialmente para a Nana e para o Bruno, tá? Mas os outros também estão convidados, caso queiram. O custo de ter uma boa reportagem de profundidade pode acabar, muitas vezes, sendo o total envolvimento do repórter. Como manter o distanciamento com as fontes e a história, de forma a conseguir escrever um texto rico sem ultrapassar os limites da ética e da saúde mental do jornalista. Caroline. Não sei se a Caroline leu também o livro O Nascimento de Joyce, da Fabiane, porque, enfim, também me fez lembrar da permanência da Joyce na vida dela, né? E a última pergunta é a seguinte: estão chegando as férias e gostaríamos de indicações de leitura no jornalismo literário. Se vocês puderem dar, agradecemos. Decoraram as perguntas, gente? Então, a primeira aí é geral, né? Se puder começar, vamos seguir a ordem, eu acho que está interessante, Fabiana. Pode ser? Eu começo? Pode ser, Fabiana? Claro. Fernanda perguntou sobre... Ela primeiro falou, né? Acho que ela fez uma pequena crítica à universidade, né? Que ela... Isso. Acho que as universidades, de modo geral, elas, a maioria que eu conheço, pelo menos, até tenta, né, trazer a disciplina, né, falar do jornalismo literário e falar dos seus cânones, digamos assim, né, do pessoal dos americanos dos anos 60, e, enfim, toda
Mas eu acho que o tempo é pouco para você desenvolver o que seria, né? Também assim, desenvolver a escrita, né? Desenvolver também a perspectiva. O que eu estou querendo dizer é assim, eu acho que a universidade pode te dar o trampolim para você, né, saltar, mas eu acho que é importante, se ela de fato se interessa muito pela área, procurar também ler o máximo que ela consiga a respeito, ler os livros, né, relacionados à área. E também, assim, eu acho que ler para além desses livros, na verdade, né? Porque senão você também, às vezes, vira um repetidor, uma repetidora. E se tem uma coisa que não falta no Brasil é enredo novo, né? Para a gente, todos os dias a gente tem uma série de enredo novo nesse país para a gente tratar, para a gente pensar a respeito, para a gente escrever. Então, eu acho que a base, ela pergunta que base para começar é essa base que eu falei um pouco antes, né? De tentar desnaturalizar as coisas que parecem que são normais. Parece que elas são desse jeito. E vou falar para vocês, assim, o que eu percebo é que as coisas que se naturalizam, elas às vezes são as das mais absurdas, né? Muitas vezes, na verdade, elas são das mais absurdas e a gente continua no processo de naturalização delas. Eu posso falar uma primeira coisa que o próprio racismo, né? A naturalização do racismo é enorme. A naturalização, por exemplo, eu estou escrevendo a respeito, então o assunto está muito quente na minha cabeça. Quando a gente vai falar de um assunto, por exemplo, como a magistocracia, né? O judiciário brasileiro ser né? Essa casta, esses altos salários, esses gastos, enfim, esses penduricalhos, tem um pouco dessa ideia, assim, mas todo mundo já sabe disso. Não tem um pouco isso assim, mas todo mundo sabe que é assim. Mas por que diabos é assim? Por que a gente achou que é normal que seja assim e pronto, tá tudo... Então, ok, então ninguém mais fala no assunto e vamos para o next level. A gente vai ficar falando sobre desigualdade social brasileira e não vai falar sobre o judiciário de uma outra maneira? Se é assim, como é que ele deixa de ser assim? Como é que o judiciário brasileiro pode mudar? Como é que ele pode levar menos, assim, equivale ao quase 2% do PIB brasileiro, o pagamento do judiciário brasileiro, dos mais caros do mundo. Por que é assim? Isso é aceitável no país, num dos países mais desiguais do mundo? É aceitável que a gente... Então, como é que a gente lida com isso como jornalista e como é que a gente pode pensar, inclusive, num livro de jornalismo que tenha essa proximidade do jornalismo literário, falando sobre essa temática, que a gente sempre acha que é uma temática para outro tipo de escrita, para outra editoria, para outra... Bruno está aqui, né? Fala sobre, né, os livros de Bruno sobre, né, um tema que está ali naquele... a violência, não sei o que é que Bruno faz com isso? O que é que Bruno... né? Então, eu acho que é desnaturalizar as coisas. Aquela pergunta que eu falei, por que as coisas são como elas são? A gente... eu acho que essa é uma grande base para você começar a escrita, né? A você transformar seu incômodo em ação, sabe? Não falar, mas isso é o Brasil, isso é assim, as coisas são assim. Eu acho isso terrível para um jornalista, terrível. As indicações de livro eu já falei lá no chat, eu me lembrei da Janet Malcolm, e eu gosto muito do Jornalista Assassino, é um livro que eu acho que é isso, é uma reflexão sobre o próprio jornalismo também, além dela escrever maravilhosamente. Eu acho que tem muitos autores brasileiros que não são pensados dentro desse jornalismo literário, que geralmente a gente fala muito dos americanos, mas tem muita gente, né, aqui. Eu acho que o próprio Nelson Rodrigues é uma boa, né, embora tenha trabalhado muito como cronista e escrito muita ficção, mas acho que o Nelson Rodrigues, que é um cara que eu não concordaria politicamente com ele, mas escreve divinamente, eu acho que é uma boa leitura. E eu acho que eu não vou responder a segunda, não. Acho que eu tenho Bruno e Nana podem responder. A pergunta para eles. Obrigada. Obrigado. Nana? Vou começar pela segunda, porque eu acho mais instigante. E aí eu consigo responder também um pouco da Esther.
eu acho que quando você vai fazer, principalmente quando você vai fazer um livro ou um documentário, uma coisa de profundidade mesmo, o dano emocional para o repórter pode acontecer. Então, você tem que estar muito atento. Eu faço terapia sempre por causa disso, porque eu sou muito empática e eu tendo, sim, a absorver essas histórias que eu escuto e depois elas deixam marcas, né? Por exemplo, eu lembro quando eu visitei o presídio de Tremembé, tinha uma mulher que tinha tido psicose pós-parto por falta de sono e tinha matado o bebê dela queimado, tinha botado fogo no berço. Era uma história horrível, porque essa mulher claramente tinha um problema mental, né, que provavelmente por falta de rede de apoio, vários problemas que a gente vê aí da estruturação machista da sociedade, e ela acabou num presídio. E aí, quando eu tive meu filho, eu entrei numa paranoia que me deu depressão pós-parto, porque eu ficava achando que eu poderia enlouquecer por falta de sono e eu ia matar o meu filho, porque eu ficava lembrando da história dessa mulher na minha cabeça toda hora. Então, essas coisas podem acontecer, né? E é importante que cada um descubra consigo mesmo quais são os limites saudáveis e seguros para se colocar, né? Do ponto de vista da ética, eu acredito que o ponto de vista é você tentar não se colocar tanto. É quando você se coloca, né? Se colocar com essa posição de ouvinte atento e dedicado, não projetar você nas histórias que você escuta. Eu acho que é isso. Eu acho que a principal ética é essa, né? Como você não se projeta para suas histórias para você dar aquela manipulada na história para ela ser mais palatável para você. Algum nível a gente faz assim, tá? Porque a gente quer compreender o mundo e o nosso cérebro é uma maquininha. Estou estudando neurociência agora, estou tentando entrar no mestrado de neurociência e eu estou fascinada por como o nosso cérebro usa as organizações de mundo que a gente já aprendeu antes para tentar organizar as coisas novas das quais a gente é exposto, né? E uma história sempre de outra, uma coisa nova, e você tem uma tendência interna contra a qual eu acho que você tem que ficar atento, né, que é de projetar sua própria história na história do outro, ou dar sentidos que seriam seus para essa história, né, e isso também pode levar a dano psicológico para você, quando você se projeta assim. Eu acho que foi, por exemplo, o que eu fiz quando eu achei que porque aquela mulher tinha tido psicose pós-parto, eu também poderia ter, porque eu não estava dormindo nada, né, e eu nunca passei nem perto de uma psicose pós-parto. A minha médica falava, você está louca, você não tem esse problema, mas eu achava que, né, então, e aí eu acho que essa coisa do sensacionalismo entra nessa mesma questão da ética, né? Para mim, existe uma linha muito tênue entre um relato sensível, emotivo, e um relato sensacionalista, mas eu acho que a distância entre os dois é na lealdade com os fatos narrados, né? Você não acrescentar fatos e interpretações para pôr cor no seu relato, que sejam projeções, ou a maneira como você gostaria que o mundo fosse, ou você acrescentar ali dados com dados manipulados, ou só contar metade da história para defender um ponto de vista, né? Eu acho que esse eu sou muito a favor da gente ser honesto com os nossos leitores sobre de onde a gente está falando, né? Eu acho que é importante que o leitor saiba, ainda mais quando ele vai ler um livro, qual que é o ponto de vista sociopolítico de quem está escrevendo, porque tem um nível de tendência que é impossível de se livrar. Mas é também importante que você narre com respeito e escute com respeito e narre com respeito os pontos de vista contraditórios a você, né? Tanto porque isso faz até o seu ponto de vista ser melhor apresentado, assim, eu acho. O livro eu indiquei ali na lista aí do chat, vocês podem olhar. Perfeito. Qual foi? Desculpa. Foi o da Catherine Boone. Ele tem uma tradução horrível em português, que chama Em Busca da Felicidade, mas é a história ela conta a história de uma favela em Mumbai, e ela vai contando a história daquelas pessoas. O personagem é a favela, mas tem vários personagens que ela segue, e em nenhum momento você suspeita que aquilo é uma reportagem, parece um livro de ficção todo tempo, assim,
primorosamente escrito. E como ela entrou na cabeça daquelas pessoas e como ela captou aquela realidade, eu, assim, minha grande inspiração é Catherine Boo. Obrigado. Bruno, e aí, meu amigo? Também começo, então, pela segunda. Sim, é um desafio, né? Você conseguir, ao mesmo tempo, ser um bom ouvinte e se colocar no lugar da pessoa que você está escrevendo, mas se afastar emocionalmente do problema, né? Que é um pouco um exercício meio de antropólogo também, né? E de repórter, que é muito parecido nesse sentido. Eu, como falei com matadores, homicidas e protagonistas de crime e tal, o meu desafio talvez tenha sido, no caso de homicidas que mataram 30, 40 pessoas, muitas vezes estava associado a algum tipo de ação louca, ou irracional, ou emotiva. E o meu contato com eles permitiu que eu visse uma certa racionalidade nas justificativas de ação dele. E no caso do PCC, a mesma forma. Eu acho que a minha abordagem da Camila sobre o PCC, e isso surgiu naturalmente a partir de ouvir esse pessoal, foi muito mais num enfoque do modelo de negócio que eles estavam fazendo no tráfico de drogas. Tinha um aspecto de economia lá e de empreendimento que era muito relegado a um segundo plano, como se eles fossem criminosos e sobre criminosos não tivesse nada a falar, não se a loucura e a violência, ou seja, nada que merecesse ser digno de explicação. Então, você prestar atenção e conseguir extrair assim uma coisa que ainda não foi falada, mas ao mesmo tempo você consegue dialogar com a sociedade como um todo, vendo as covardias e os absurdos que são feitos na prática dessas ações, é um exercício estimulante, né? E aí e desafiador também, mas eu acho que a nossa própria ética, a partir do momento que a gente sai desse ambiente, precisa estar o tempo inteiro em diálogo com aquilo que a gente testemunhou. Óbvio que não para julgar, mas para você colocar em contraponto. Aí, no caso da dica, eu esqueci o nome da pessoa que fez a primeira pergunta, eu acho que para entrar e para escrever, a minha sugestão é que seja algo um assunto pelo qual você seja apaixonada, goste, ou seja instigada, que você queira saber mais. Eu acho que você busque um assunto que tenha relação com a sua afinidade pessoal, ou com as coisas que sua curiosidade sobre o tema. Eu acho que sua investigação vai ser sempre mais bem feita quando é algo que você sempre vai querer saber mais e sempre vai, de repente, por querer saber mais, ter uma visão diferente das outras pessoas. E, finalmente, sobre os livros que eu indico, eu vou indicar um pouco mais aqui, puxar um pouco para a minha sardinha das coisas que me influenciaram dessa área, jornalismo e academia. Eu gosto muito e são livros que a pessoa chegou imaginando que ia se deparar com uma coisa e quando ela chega no lugar, ela se depara com outra completamente diferente. Eu gosto da surpresa do cara que está em campo, que isso comigo aconteceu o tempo inteiro. Assim, você vai esperando uma coisa, chega lá é outra e você se surpreende. E eu acho que, por exemplo, um livro clássico para isso é o Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt, que eu adoro. Eu acho que é uma super reportagem que ela escreveu para New York, imaginando que ia chegar em Nuremberg e se deparar com um assassino e se deparar com uma outra coisa, e ela reflete justamente sobre isso, essa surpresa que ela tem. Eu gosto muito do Casagrande e Senzala, do Gilberto Freire, que é uma tentativa de dar nexo a uma história e que ele, ao mesmo tempo que ele mergulha nas diferentes culturas brasileiras, ele tenta dar um sentido para aquilo com muita informação, um trabalho de pesquisa muito impressionante, que dialoga até hoje com o Brasil. Gosto muito dos Sertões, do Euclides da Cunha, que também está nessa pegada de ele chegar esperando uma coisa, quando ele chega em campo é uma outra completamente diferente, e ao mesmo tempo ele traz uma profundidade, apesar de ter todos aqueles vícios de linguagem positivistas, assim, de alguma forma incomodam, mas é um estilo primoroso, é uma força narrativa muito forte.
E do meu campo eu gosto muito do Rota 66, do Caco Barcelos, que também é um clássico dessa área de segurança pública, direitos humanos, que eu acho que todo mundo tem que ler. E, claro, de todos aqui, tem livros do Lucas, da Fabiana, da Nana, também são importantes de acompanhar. É isso, gente. Ótimo. Olha, obrigado, Bruno. Eu, antes de passar para o Lucas, eu queria passar rapidamente para a Fabiana, que ela queria fazer um comentário sobre essa questão 2 aí, que é uma questão que também é importante, eu acho, para a obra dela, assim, né, Fabiana? Desculpa, pessoal. Eu ia fazer o comentário, eu disse que não ia comentar, mas depois fiquei com essa coisa na cabeça. Só um comentário breve mesmo. Eu acho que tem uma questão, foi Fernanda, né, que perguntou. Oi, Fernanda, isso. Sobre essa coisa de você se misturar ou não. Primeiro que assim é impossível. Caroline. Caroline, então, desculpa. É impossível não se misturar. A gente sabe disso, né? Mas ao mesmo tempo nós estamos trabalhando como jornalistas e temos que ter, né? A parte técnica não vai ser jogada do lado, ela tá ali. Mas achar que você pode apertar, desligar o botão, você vai deixar, sabe? Você sente e você não sente. Aqui eu sou jornalista, não, isso é impossível, né? Essa é uma das grandes questões que eu procuro trabalhar, assim. É óbvio que você vai ter que, né, fazer essa separação na escrita, tudo isso, na escuta, você não tem que estar, né, você não vai, você está ouvindo atentamente, mas é óbvio que você, hora ou outra, você, principalmente quando você passa muito tempo com os personagens, não tem como não. Os personagens olham para você, muitas vezes, não existe o jornal, não existe, sei lá, a Folha de São Paulo, ou o JC, ou o Correio Brasiliense, existe a pessoa que está, o jornalista que está acompanhando aquela pessoa. Ela vai procurar você, ela não vai procurar uma marca, né? E aí, ao mesmo tempo, e essa era a questão que eu queria dizer, a gente tem que ter muito cuidado nessa relação, porque uma coisa que eu percebo que acontece muito, aconteceu mais já, eu acho que hoje menos, muitas vezes o jornalista tomar um protagonismo que deveria ser do personagem, sabe, assim, nessa relação, e aí, assim, é tão desafiante trazer aquilo e falar aquilo, eu já vi isso várias vezes, assim, acontecendo com colegas, já tive muito cuidado para não acontecer comigo, assim, porque tem uma certa vaidade na coisa, sabe, assim, é quase como se você pudesse salvar aquela pessoa, né, naquela reportagem, pelo menos ali, e você acaba vestindo essa capa de herói ou de heroína, né, que seja. E você tem que ter muito cuidado para não tomar o protagonismo de alguém que você deveria estar falando a respeito. E você, sabe, acaba virando um problema seu. É a sua dor, o seu desconforto, as suas coisas, sabe? Eu já vi isso muito, assim. E eu me lembro de uma reportagem uma vez que eu nunca esqueci, de uma reportagem sobre a Amazônia, que era mais uma reportagem sobre o jornalista do que sobre a população ribeirinha que deveria estar presente. Então, assim, eu acho que isso é uma questão que é muito comum, porque ela vai muito na vaidade, mas ela é uma questão ética forte para se pensar. Era só isso mesmo. Obrigada. Obrigado a você. Lucas, por favor, então. Só continuando um pouquinho, não era esse o assunto, não, mas me incomodou muito, e acho bom, já que o assunto pipocou e eu preciso desabafar, do negócio ontem que teve no Jornal Nacional de aparecer os repórteres, os jornalistas, contando o lado humano do jornalista, o jornalista conversando com a mãe, com a avó. O jornalismo ele tem partido um pouco para isso, assim, o jornalista lacrador, ou o jornalismo que se põe, quer dizer, você escreve ali no seu meio, mas você tem um Twitter, você está no Facebook, você está no TikTok, o jornalista tem virado muito personagem. E isso é muito ruim, porque tira foco do jornalismo, né? Tira foco de qual é a nossa missão. E eu acho que talvez uma das coisas que a gente precisa prestar muita atenção é que o jornalista precisa desaparecer um pouquinho mais, né, daqui para frente. Especificamente nesse caso da Rede Globo, está na cara que ela está jogando
mais uma vez, um papel horroroso aí na história, né? Em vez de fazer jornalismo manipulando muito, e aí ela entra com uma jogadinha de marketing para tentar humanizar ali o ambiente. A gente precisa ficar muito esperto como a gente, às vezes, é usado aí pelas grandes corporações, pelas empresas e pela própria manipulação do jornalismo da informação. Indicação literária. Um dos desafios que eu tenho tido nos meus últimos livros, aliás, quase todos eles, né? Porque o meu leitor ele já conhece um pouco o personagem e sabe como que a história acaba. Né? O Tiradentes, todo mundo sabe que ele morre no final. O Juscelino, que eu estou escrevendo, todo mundo sabe que ele morre num acidente de carro no final. Então, isso é um pouco difícil. Como é que você conduz ali o leitor com um nível de apego à sua história com que ele vá até o final. Né? Então, eu queria colocar dois aqui que me inspiram muito pelo estilo da escrita, né? que conseguem prender, pelo menos a mim, prender de uma maneira absurda, porque você vai sorvendo tudo que eles vão, cada palavra que eles vão escrevendo ali, porque é muito bonito da maneira como eles escrevem, que você, por vezes, esquece que aquilo é uma história real. Né? A Sangue Frio, do Truman Capote, e Notícias de um Sequestro, do Gabriel Garcia Marques, né? Que também são duas histórias onde as pessoas sabem como é que termina, mas você fica absolutamente hipnotizado pelo estilo com que os dois conseguem escrever. E aí eu emendo aí na pergunta sobre jornalismo literário na universidade, como é que ensina, como é que aprende. Eu acho que, às vezes, tem uma certa confusão no meio... Não sei, eu não consigo identificar se é no meio acadêmico, se é nos estudantes, mas de pular um pouquinho uma etapa. Né? Um tempo atrás, você falava muito de jornalismo investigativo. Né? Então, você começava, que é um negócio que eu nunca consegui entender, o que é o jornalismo investigativo. Eu acho que é uma coisa que, para mim, nunca existiu. Né? Existe jornalismo. Era um jornalismo que se faz há 100 anos, só que não tinha esse nome. Né? Então, eu acho que o importante assim, na universidade é você investir em ter uma boa formação como jornalista, entendeu? E aí é aquela coisa bem clássica mesmo, estudar ética, é escrever, é estudar apuração. É claro que você vai ter cadeiras objetivas, jornalismo investigativo que seja, jornalismo econômico, jornalismo literário, mas eu acho que tem que tomar muito cuidado para não pular uma etapa e querer chegar já no final, entendeu? Como dizia, uma vez perguntaram para o Veríssimo qual o conselho que ele dava para os jovens, e ele falou, envelheçam, né? E é um pouco isso, assim, a gente precisa de envelhecer também para conquistar algumas coisas, né? Em se falando de quando você, e eu nem estou falando de jornalismo literário, não, quando você quer escrever com um pouquinho mais de estilo, isso também é muito perigoso, porque isso demanda escrever bem, né? Então, eu acho que para quem está interessado nessa área, a primeira coisa que tem que fazer é ler muito, né? Muito ficção e não ficção, e escrever para burro, porque escrever não é uma coisa que a gente já nasce sabendo. A gente aprende a escrever de uma maneira muito dolorosa, que é escrevendo e cometendo erro, e aí você vai melhorando a sua prática de escrita. Muito obrigado, Lucas. Bom, a gente está chegando ao fim. Eu quero agradecer a todos vocês aqui convidados, aos que participaram na plateia, dizer que fiquei muito feliz, que aprendi muito. Eu quero passar a palavra para o Matheus Reda, que é a pessoa, enfim, um dos que organizaram a mesa, que vai aí encerrar, tá bom? Mas, enfim, foi um prazer, tá? Oi, tudo bem, gente? Eu tinha preparado uma pequena fala para dizer no início, mas como não deu tempo, eu vou falar agora, tá?
E eu queria agradecer a todos também, né, ao nosso mediador Diogo de Holanda, aos tradutores simultâneos de Libras, o Ed e a Iane, que estão conosco hoje, e aos alunos do curso de jornalismo que toparam na construção dessa mesa, né? Eu penso que a grande maioria dos que escolhem seguir o curso de jornalismo, eles possuem uma profunda relação com a leitura, né? Para você inventar seguir essa carreira, você não pode odiar a leitura. Mas eu não digo mesmo da escrita. Eu acho que a relação com a escrita é mais complexa, ela requer mais tempo e mais esforço. E, principalmente, uma luta constante com a palavra. Eu vou citar uma frase de um escritor português chamado Júlio Dantas, que eu admito nunca li e acho que nunca lerei, que é assim: o que é mais difícil não é escrever muito, é dizer tudo escrevendo pouco. Acho que essa frase é uma das leis do jornalismo, né? Que é o equilibrar a concisão sem deixar de lado os detalhes e sem matar de tédio o seu leitor. Agora, ao dominar isso e se fazer ser lido por desconhecidos, por pessoas que você nunca encontrou na vida e certamente nunca encontrará, essa deve ser uma satisfação de qualquer aspirante à profissão de jornalista. Mas agora, não apenas ser lido, como ser publicado, ter a sua obra adquirida em uma livraria, uma obra comprada por um desconhecido, estudada, dada de presente em natais ou aniversários, etc. Esse deve ser um nível de júbilo imensurável. Acho que é quase atingir o nirvana. E ter tido nessa mesa de hoje a presença de ilustres que já realizaram um sonho que deve ser de muitos aqui da plateia hoje, que é o de ser um escritor autêntico, fazer disso a sua profissão, possuir um público que sabe quem se esconde por trás das linhas que lê. Isso é fantástico e é para poucos. E, fechando essa minha fala, eu quero fazer uma citação de um jornalista, outro, né? Mas que é significativa para mim, sobre algo que todos que escrevem já devem ter passado. Aquele branco na hora da escrita, o não saber como continuar um texto, aquele vazio de ideias. Não se preocupe, você sempre escreveu antes e vai escrever agora. Tudo o que você precisa fazer é escrever uma frase verdadeira. Escreva a frase mais verdadeira que você conhece. Essa frase é de Ernest Hemingway e é a mais pura verdade, principalmente sobre o que é o jornalismo. Obrigado a todos. Muito obrigado, olha. Parabéns. Obrigado. Muito obrigada, gente. Foi ótimo. Sucesso. Nos vemos. Até Obrigado mais. a todos. Até logo. Obrigado a todos. Muito obrigado, tá? Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, Nana.